Ora bem, neste exemplo temos um método que inicialmente cria os quadrados todos e depois temos, mais à frente aqui dentro do método, portanto, esta parte inicial do código é criar os quadrados todos, esta parte final do código é fazer a animação. Portanto, a animação começa a partir daqui. Portanto, esta é a animação, esta parte é a parte em que se criou e colocou-se os valores iniciais. Agora eu quero pegar nisto e dividir isto em dois métodos. Então vamos começar por pegar aqui neste código. Temos também utilizar o zero, isto tudo. Portanto vamos colocar isto dentro do método. Aqui é a parte de a criação dos quadrados. Eu até vou incluir ali também as variáveis. Portanto, isto tudo que é a parte de criar os quadrados, vamos colocar isto dentro do método. Portanto, Ctrl X, vou retirar daqui, cortei daqui e agora vou criar aqui o método. Portanto, isto é o ciclo, este método termina aqui. Portanto, criam um novo método e colam o código todo dentro do método. Recortam este código do método run. Isto é semelhante que fecha o método run. Criam um novo método. Mas tem o ciclo fora aí, né? Sim, o ciclo fora está aqui para cima. O ciclo fora está cá em cima. Portanto, eu retirei só aqui a parte que tinha para criar os quadrados. Sim, que é esta parte aqui. Depois fecha este método e fecha a classe. Até aqui. Sim. Ora bem, estas variáveis eu vou copiá-las para o método run. Portanto, vamos selecionar as variáveis e vamos copiá-las aqui para o método run. Portanto, vamos deixar as variáveis aqui. Porquê? Porque isto depois vai ser enviado por parâmetro para o método que foi criado agora. Portanto, estas variáveis depois são enviadas por parâmetro para o método. Então vamos alterar o método. Tirou o grep daí do método run? O void de cima. Não, está aqui tudo igual. Não, mas eu tirou alguns, tirou todos. Sim, portanto, a parte em que cria os objetos, em que cria os quadrados, e portanto essa parte foi toda retirada. Foi toda retirada e foi colocada aqui no novo método. Portanto, agora a ideia é que temos um método que cria os quadrados todos. E depois temos um método que faz a animação. Isso vamos fazer. Agora dá um erro, diz cannot find symbol variables per se. Sim, tudo bem, mas ok, mas nós estamos ainda a meio, não é? Quer dizer, ainda vai demorar um pouco até isto para ficar a funcionar. Ora bem, portanto, nós vamos querer que este método receba estas quatro coordenadas, estas quatro variáveis. A posição, a largura e a altura. Portanto, é só colocá-los aqui. Ctrl V. Ok, neste momento isto pode-se apagar, este lixo que agora pode-se apagar.
Neste momento temos aqui o método que recebe estas 4 variáveis e cria os diversos retângulos. Compilar, isto dá erros, mas isso daqui a pouco a gente já vai resolver isso. Ora, até aqui está percebido? Então nós temos um método. Dentro deste método estamos a criar estas variáveis. Temos aqui a variável square 0, square 1, square 2, square 3 e square 4. Portanto, isto são os nomes que vão estar associados a cada quadrado. Só que agora temos um problema, que é, isto são variáveis locais, ou método, só existem dentro do método. Quando o método acabar, quando o método terminar, as variáveis desaparecem. E então vamos obter erros aqui assim no método run. Que agora aqui as variáveis não existem. Portanto, estas variáveis, square 0 até square 4, nenhuma destas variáveis existe aqui no método run. Então como é que podemos fazer agora para que as variáveis criadas aqui localmente fiquem visíveis no método run? Então, definir essa classe e depois chamar essa classe no outro. Não, isto é um método. Portanto, quando chama o método, ele cria as variáveis, só que quando o método termina, as variáveis desaparecem. Ora bem, aqui assim há 2 possibilidades. Uma possibilidade era definir estas variáveis fora dos métodos. Isso é o que se chama variável de instância. Então é pegar nesta variável, Ctrl X, e colocava a variável fora dos métodos. Colocava a variável aqui, private, ponto e vírgula. Portanto, se eu definir a variável fora dos métodos, a variável fica visível em todos os métodos. Assim eu posso, num dos métodos, colocar aqui os objetos e noutro depois utilizar esses objetos. Portanto, esta era uma solução. Só que esta solução fica para o trabalho prático 3. Portanto, não é o que eu quero agora. Outra solução, que é a que eu quero que... Então, eu vou colocar aqui isto. Eu quero que o método devolva as variáveis. Portanto, ele está a criar as variáveis e depois devolve as variáveis. Como é que o método pode devolver as variáveis? Sim, posso chegar aqui, return aqui no fim, return e devolvo. Devolvo o quê? Eu quero devolver as variáveis todas. Porque eu quero devolver os 5 retângulos. Ok, portanto isto leva a mais um ponto aqui. Esta aula de matéria, que é a redes. Ora, nós já vimos o que é uma variável, portanto temos a memória. Aqui na memória podemos reservar um bocado de espaço para guardar uma variável. Imaginemos a variável x do tipo inteiro. Isto quer dizer que vai ocupar 4 bytes na memória e agora aqui posso colocar um valor inteiro. Mas agora, se eu quiser uma variável, imaginem que, por exemplo, eu quero ler 20 números inteiros. Se eu quiser ler 20 números inteiros, então eu tenho que criar a variável x1, x2, x3, x4, x5, até ao 20. Portanto, depois vou ter aqui zonas de memória para cada uma das variáveis. Ok? Ora bem, mas se eu quiser ler uma imagem, por exemplo, de 10 megapixels, eu vou ter 10 megapixels de números. 10 vezes 3, 10 megapixels. Cada pixel são 3 números, cada pixel. Portanto, são 10 megapixels vezes 3. Portanto, vou ter aqui milhares e milhares de variáveis. Portanto, ninguém quer escrever aqui a variável x até quantos milhões. Portanto, isto não é prático.
Ora, qual é a solução? A solução é criar um bloco de memória. Criar aqui um bloco de memória grande, onde eu posso colocar as variáveis todas. Coloco aqui um bloco de memória e agora coloco aqui o primeiro valor, o 7, o 4, o 3, o 2, o 5. Continuo. Portanto, eu posso dizer que este bloco são, por exemplo, são capacidades. Portanto, isto sempre 10. Então, isto é as cidades dos alunos. E agora, como é que eu consigo aceder a cada uma das cidades? Então, o primeiro número será idades na posição 0. O segundo número será idades na posição 1. E agora, por aqui em diante. Portanto, se eu quiser saber qual é a idade do aluno que está na posição 1000, é só gerar aqui idades posição 1000. Portanto, isto agora, isto é aqui uma zona de memória. Portanto, isto aqui assim é ficar por esta variável. Idades de 0 é esta variável toda. Portanto, em vez de ter milhares de variáveis diferentes, eu tenho uma variável onde coloco lá tudo. Ok, agora explicar então como é que se cria este bloco. Ora bem, neste exemplo, portanto, eu vou criar um array com 5 elementos. Que eu quero guardar as referências para os 5 retângulos que temos aqui. 5 objetos do tipo GRECT. Agora aqui neste caso, para criar este array, eu dizia que eu pretendo guardar inteiros. Portanto, isto é o tipo de dados que vai estar dentro do array. Parênteses retos a indicar que isto é um array. Portanto, não é só um inteiro. É um conjunto de inteiros. Agora ia dar o nome à variável. Dados. Igual. Agora faço new. Int. Portanto, criar agora. E agora coloco aqui entre parênteses retos o tamanho. Por exemplo, 15.000 inteiros. Portanto, esta é a sintaxe para criar um array com 15.000 posições. Sim, onde está aqui o 15.000, isto pode ser uma variável que tem tamanho. Ora bem, vamos ver então neste exemplo. Portanto, o que eu quero guardar é GRECT. Portanto, o tipo é GRECT. Portanto, eu vou criar uma para o square 0, outra para o square 1, outra para o square 2, square 3. Portanto, aqui o que eu vou fazer é o seguinte. Portanto, aqui na memória, eu vou criar aqui um bloco. Eu vou chamar este bloco squares. Este vai ser o nome do bloco. Agora eu vou criar 5. Vou criar 5 posições. Onde isto é square 0. Este é o índice 1. Índice 2. Índice 3. E índice 4. Portanto, no índice 0, eu vou colocar o square 0. Aqui eu vou colocar aqui a variável square 0. Aqui eu vou colocar o square 1. Até ao square 4. Portanto, é isto que está a fazer. Portanto, a variável square 0 vai para a posição 0, square 1 vai para a posição 1, square 4 vai para a posição 4.
Então tem que ter atenção que uma array com 5 elementos, os índices vai de 0 a 4. Isto são 5 elementos. Portanto, nós queremos um array para guardar G-rect. O tipo é G-rect. Portanto, G-rect. Agora vamos dizer que isto é um conjunto de elementos. Portanto, é um array. São vários elementos. Só tirou o double shift, double y nisso? Sim. Isso não precisa que isso foi para parâmetros. Agora a variável vai se chamar squares igual a new G-rect. E agora vamos dizer que queremos 5. Guardar 5 referências para objetos do tipo G-rect. Esse valor que implementarmos entre os parênteses diretos é a quantidade de arrays. Sim, a quantidade de elementos dentro do array. Portanto, tens 5. Sim. A quantidade de elementos do array se divide. Sim, significa que eu aqui dentro tenho 5 variáveis. Eu tenho uma variável cá dentro que tem 5. Então equivale a 5 variáveis. Portanto, agora aqui assim, onde temos G-rect square de 0, portanto, em vez de estarmos a criar uma nova variável e colocar o coisa do retângulo dentro dessa variável, vamos colocar agora dentro aqui do array. Portanto, aqui eu vou copiar isto. Square depois a posição. A squares e a posição, é. Portanto, isto fica squares na posição 0. Squares na posição 0. Agora, ao adicionar, eu vou adicionar isto, o elemento que está na posição 0 do squares. Portanto, é necessário fazer estas duas alterações. Portanto, é necessário dizer que agora o G-rect vai ficar em squares de 0 e depois que adiciona F squares de 0. Portanto, agora repetem isto para os restantes elementos. E agora porque é que eu não dizer como o 0 entre... Portanto, o 0 entre parênteses é o índice. Portanto, eu estou a dizer que o squares é isto tudo. O squares é isto tudo. Só que agora eu quero a posição 0. Portanto, se eu dissesse super.add squares, era como se fosse adicionar tudo, a coleção toda, o array todo. Eu tenho que dizer qual é a posição. Temos 1, 2, 3... Portanto, porque o squares é o array todo. São todas as posições. Mas aqui eu quero trabalhar com cada um das variáveis, com cada posição diferente. Nós aí nesse método estamos a declarar o array G-rect. Ele passa automaticamente para cima ou temos de puxar? Não, é assim, depois com o retorno, com o retorno devolve. Devolve então este array. Ora bem, agora fazer igual para os restantes. Portanto, aqui é posição 1. Aqui é posição 2. Isto vai ser posição 3. E no fim é posição 4. Ora bem, esta parte dos arrays, depois vamos falar isto em detalhes numa aula. Depois vamos ter uma aula só para falar sobre arrays. Mas para já, vocês já vão começando a ter a noção do que é um array e como é que se trabalha com um array. Ora bem, depois do return eu quero devolver o array. Devolver o array que é devolver os squares. Quero devolver aqui squares. Portanto, se eu quisesse devolver só um deles, eu colocava aqui qual era o índice entre parênteses retos e indicava qual era o elemento que eu queria devolver. Mas como quero devolver a coleção toda, então no fim fazem return squares.
Ora bem, em programação 1, geralmente a matéria que todos gostam menos é os arrays. Mas eu estou aqui a começar com um exemplo simples que é para se perceber bem. E depois teremos uma aula só sobre isto. Ora bem, agora falta alterar o tipo de retorno deste método. Portanto, este método tinha void, mas agora, como eu tenho return, tenho que alterar isto. Portanto, isto não é void. Será o quê? Será um ShareAct? Será que o tipo de retorno é um ShareAct? Se fosse um ShareAct era só um elemento. Mas eu quero devolver uma coleção deles, um array deles. Então temos que colocar aqui os parênteses retos a dizer que é um array de ShareActs. E o que é que significa o... Não pode dizer o que é que significa o public? O public, isto aqui? Sim. Sim, isto já expliquei alguns numa aula anterior. Portanto, isso quer dizer que quando eu crio um objeto desta classe, o método fica visível. Se for privado e depois colocar aqui private, então quer dizer que o método não é visível. Portanto, quando eu crio um objeto, eu só posso chamar os métodos que são visíveis. Ora bem, recapitulando o que fizemos, portanto, criar um array, portanto, isto é uma variável que vai apontar para um array, mas não interessa. Portanto, uma variável para um array de 5 posições, vai desde 0 à posição 4, portanto, desde a posição 0 à posição 4, dá 5 posições. Em cada posição vamos colocar um dos retângulos, um dos retângulos, em cada uma das posições, e depois no fim devolve-se este array. Portanto, é só devolver o nome do array. Sim. A função depois tem que devolver não um elemento, mas um array de elementos ShareActs. Vamos agora chamar isto. Vamos chamar isto, Ctrl C. Vamos aqui para o Run. Ora bem, isto vai ser squares, portanto, a coleção squares igual. Portanto, falta aqui um squares. Sim, sim. Portanto, aqui. Ok. Portanto, aqui estamos a criar uma variável para receber o array. Este nome é o que a pessoa quiser. Vamos chamar o método, enviamos os parâmetros, portanto, depois este método devolve um array que vai ser guardado aqui. Então agora aqui é só colocar os parâmetros x, y, largura e altura. Ok, e acabamos por fazer já metade do trabalho. Agora, a segunda parte é pegar no código dos efeitos e colocar isso dentro do método. Portanto, essa é agora a segunda parte. Ora bem, esta parte que temos aqui assim de colocar as cores iniciais, eu vou ignorar isto, eu vou apagar isto não é importante. Portanto, e fica só assim. Portanto, apagam a parte que estava aqui que eu colocava as cores iniciais. Portanto, isso não é importante porque depois o efeito clica as cores todas.
E agora é esta parte aqui assim que eu vou querer colocar um novo método. Portanto, vamos copiar isto tudo, selecionar daqui até aqui ao fim do ciclo. Portanto, tudo isto agora vai para um novo método. É assim, isto ainda dá erro porque aqui variáveis não existem. Portanto, isto ainda não compila. Porque ainda é necessário fazer aqui ainda mais alterações. Portanto, selecionar todo o código. Portanto, isto é o código que faz aquele efeito de ir alterando as cores de fundo. Vamos cortar isto. Cut. Portanto, a função run fica só isto. Sim. Até ao fim do ciclo. Portanto, a função run fica só isto. Tudo o resto cortam. Ctrl X para cortar. Agora cortas isso tudo. Não para cá abaixo. Já foi isto. Sim. Vamos ter agora. Agora vamos criar um método que será o efeito 1. O efeito número 1. Public void effect 01. Portanto, criam este método. Sim, agora colam aqui dentro todo aquele bloco. Pode criar logo a seguir, quando termina o MetroRun. O MetroRun termina nesta chaveta. Logo a seguir podem criar o método e colam lá tudo lá dentro. Ora bem, este método, effect1, tem um problema de que está aqui a utilizar o square 1, estas variáveis não existem. Agora o que existe é aquele array. É um array com estas variáveis todas. Então, eu quando for chamar o método aqui, eu vou já chamar aqui o método, no método run, que é this.effect01, ao parênteses. Agora tenho que enviar o array com os diversos retângulos. Tenho que enviar estes squares. Portanto, eu, ao chamar o método, agora tenho que enviar o array com os diversos elementos para ele pegar nesses elementos e trabalhar esses elementos. Portanto, isto quer dizer que o método effect01, isto vai ter que receber o array. Então eu vou alterar aqui este nome. Eu vou abreviar isto. SQS. Portanto, isto só para verem que o nome que enviam aqui é diferente do nome depois que a pessoa recebe. Portanto, isto é um parâmetro porque é para receber um array. Agora o nome a gente escolhe o que quiser. Pode ser o mesmo, mas pode ser diferente. Porquê é que pode ser diferente? Porque eu aqui depois posso receber diversos arrays. Eu posso receber este array, depois assim posso criar outros arrays e enviar para aqui outros arrays diferentes. Portanto, este nome não tem que ser igual. Não tem que ser igual ao que é enviado. Ora bem, temos aqui o array com os quadradinhos todos. Então agora é utilizar isto. Onde está aqui squares de 1 vai ser o array na posição 1. Portanto, isto era o retângulo 1. Agora temos que alterar isto por aqui abaixo. Portanto, isto era o 1. O 2 está na posição 2. Este posição 2. 3 está na posição 3. Este posição 3 e o outro está na posição 4.
E agora sim, se compilarem, já não há erros. Isso falta só puxar só para ver o que é que está a mandar. Portanto, isto fechou fora. Este fecha o método. Posso puxar isto para cima. Falta puxar o método. Tá, já não está. Portanto, agora, este método, assim, este método agora está a trabalhar com um array que recebe por parâmetro, portanto agora pode receber a diversos arrays diferentes e está a aplicar esse efeito. Em vez de dois por campo. Não, isso é uma segunda etapa, a seguir mais à frente. Porquê? Porque não count? Porque o ciclo está a repetir isto 5 vezes. Portanto, eu podia criar aqui um ciclo aqui dentro, então eu ia colocar o count. Mas para já não. Portanto, isso mais à frente vamos chegar aí. Ora bem, vamos executar, ver se o resultado é o mesmo. E como esperado, o resultado tem que dar o mesmo. Ora bem, recapitular. Vamos ver desde o início. Portanto, no método run, portanto, temos uma label. Uma label vai aparecer alguns. Depois, 4 variáveis, que são os valores que vamos enviar aqui para o método createSquares. O método createSquares vai devolver um array de ShareAct. Portanto, criamos aqui uma variável para receber esse array. E depois pegamos nesse array e enviamos aqui para o efeito 01. Enviamos aqui para este método. Vamos então ver outra vez o que é aqui o createSquares. createSquares, portanto, é um método que recebe estes parâmetros, a posição x, y, largura e altura, e devolve não um ShareAct, mas um array de ShareAct. Portanto, no exemplo, nós precisamos de um array com 5 posições. Portanto, estamos aqui a criar um array com 5 posições. Na posição 0, estamos a colocar o primeiro ShareAct, que é o grande. E depois adicionamos à janela o ShareAct que está na posição 0 do array. E faz igual para os restantes ShareActs. No fim faz o return do array. Portanto, se eu aqui colocasse, por exemplo, return o que está na posição 0, isto era só devolver um elemento, que é o elemento que está na posição 0. Portanto, nesse caso é necessário alterar o valor de retorno de um array só para um elemento. Eu vou agora só mostrar aqui um ou dois erros que aparecem. Imaginem que eu aqui coloco o número 5. Não vem nada escrito. Portanto, é assim, não existe a posição 5. Portanto, só existe desde a posição 0 à posição 4. Portanto, a posição 5 não existe. Mas se eu compilar, não há erro nenhum. Porque não há essa verificação. Em termos de... Não, a posição não existe. Portanto, o que existe é só as três posições, de 0 a 4. O resto da morte é outra coisa. Mas também na guarda não é. Não, mas agora, ao executar, ele vai dar erro, porque ele está a aceder a uma zona de memória que não existe. Portanto, se eu agora executar isto, eu vou executar o programa. Portanto, ele começou a fazer essas partes iniciais. Quando chegou aqui, parou e deu um erro. E o erro que ele deu foi este.
array index out of bounds. Portanto, o índice do array está fora dos limites. E esse valor foi 5. Portanto, ele diz qual é a linha onde falhou, que é a linha 48. Vamos aqui à linha 48. A linha está aqui. Portanto, a pessoa executa isto. Ao executar, ele começa a executar. Quando chega a esta linha, ele dá este erro. Portanto, executa em programa. Quando ele chega a esta linha, ele abre uma nova janela ao lado e mostra o erro. Portanto, este erro o que significa é que utiliza um índice do array que não existe. E agora ainda há outro erro que pode acontecer, que é, imaginem que uma das posições está vazia. Portanto, eu esqueci de colocar um retângulo numa das posições. Portanto, este erro é um deles. Eu vou agora alterar o código para obter o próximo erro, que é... Tens de colocar aqui assim o número 5 aqui. Isto é uma posição ilegal, uma posição que não existe. Agora eu vou fazer outra alteração para obter o outro erro que eu quero obter. Que é, aqui ao criar os retângulos, ao criar aqui os quadrados, aqui assim eu vou colocar, em vez de na posição 4, eu vou colocar na posição 3. Portanto, estou a colocar os dois Grect na posição 3. Portanto, a posição 4 vai ficar vazia. Ora bem, compilar não há erro nenhum. Se compilar isto não há erro nenhum. Agora vamos executar isto. Portanto, ele chegou aqui ao Ghost e deu este erro. Portanto, na linha 71, ele encontrou um Null Point Exception. Linha 71. Que é aqui. Por acaso foi aqui, porque eu só alterei aqui. Portanto, eu estou a colocar na janela gráfica o elemento que está na posição 4, só que a posição 4 está vazia. Se está vazia, a mesma coisa que tem lá nulo. Portanto, é uma referência para um desses memória, para a memória, mas para lá nenhum. Portanto, quando ele vai adicionar um objeto, mas isto está vazio, a variável está vazia, então ele dá este erro. Que é o null point exception. Eu vou alterar aqui isto para a posição 3 também. Portanto, eu vou colocar 3, 3, que é para ele dar erro mais à frente. Quero que ele dê erro mais à frente. Portanto, voltar a compilar. Vamos voltar a executar. Não é que o professor adicionou? Então, agora o que eu fiz foi, coloquei aqui um 3 e coloquei aqui um 3. Eu quero que ele dê erro no outro método, no método de effect. Coloquei 3, 3. E apagou o outro erro? Não, o outro erro ainda está lá. Portanto, aqui ainda está aqui o 5. Só que agora o que vai acontecer é que eu aqui vou focar o Grect, que está na posição 4, que isto é nulo. Agora, nulo ponto, qualquer coisa vai dar erro. Porque agora aqui assim, não há aqui nenhum objeto. Porque a posição está vazia. Então agora obtenho aqui um erro na linha 47. Método effect 01 e mais uma vez um null point exception. Portanto, quer dizer que ele encontrou um nulo. Linha 47. Isso aí mesmo assim não. Agora fazer assim. Sim. Da outra vez saiu a janela, agora não sai. Está a sair a janela. Mas a janela agora não vai voltar. Portanto, ele começa a executar o programa, só que depois para o programa
e há uma janela de erro. Essa janela de erro que eu estou aqui a mostrar, que é esta. Mas a janela de erro não aparece. Sim, eu já li. Ora bem, chegaram a estes erros. Eu tenho aqui este erro, não é? Sim, 3 dias, certo? Este erro. Agora isso que eu disse. Agora ele parou e deve ter aqui uma história que já não pudesse ter feito nada. Não. Nunca pode saber, vamos aqui assim, viu, maior e viu, show terminal. Eu estava por isso. Está aqui. Ok? Portanto, eu vou agora retirar os erros. Portanto, aqui era 4, 4. E aqui é 4, 4. Não é em cima também? Aqui é 4, 4. Aqui. E daquele lado de cima? De cima, 4, 4. Portanto, retirem os erros que eu estive a colocar só para verem os erros que podem aparecer. Portanto, neste momento, isto compila, vamos executar isto. Portanto, tem aqui os 4 quadrados com um efeito de, o fundo, isto é a mudar de cores. Ora bem, e algo de parar. Ora bem, vamos agora resolver um novo exemplo. Eu vou fechar isto. Agora, no exemplo eu quero fazer o seguinte. Eu quero desenhar uma linha de retângulos. Portanto, eu quero ter... Vou desenhar aqui o retângulo. Posso colocar também uma cor. Portanto, eu quero ter um retângulo. Vamos criar aqui outro retângulo com uma cor diferente. Depois outro retângulo. E agora vamos repetir isto. Bem, agora eu vou criar um método para criar uma linha de retângulos. Portanto, agora a ideia é fazer uma coisa semelhante às luzes de Natal. Nós temos um conjunto de luzes de Natal e depois a pessoa escolhe qual é o efeito que quer que as luzes apresentem. Pode ser a piscar, pode ser sequencial, pode ser umas apagadas e outras ligadas. Portanto, nós vamos ter aqui um conjunto de retângulos. Portanto, vamos criar um método para criar estes retângulos. Portanto, o método vai receber o número de retângulos a criar. E depois vamos criar métodos de efeitos. Um método que vai pescar as luzes, 2 a 2. Outra que vai fazer uns efeitos diferentes. Outros que vai alterar as cores só de alguns retângulos. Podemos inventar
os efeitos que forem necessários. Então vamos começar por criar um método para criar estes retângulos todos. Também vou copiar só aqui o início disto. O início e mais isto. Portanto, vamos copiar só esta parte inicial. Então a primeira coisa que queremos é um método para criar um conjunto de retângulos. Ora, copiar isto e eu vou colar isto. Pode ser a seguir aqui ao método run. Ctrl V e vamos já colocar a chaveta para fechar o método. Colam aqui, juntam o método run, fecham o método. Agora eu vou alterar o nome. Este vai criar uma linha com retângulos. Portanto, criar uma linha com retângulos vai receber posição inicial x e y, largura do retângulo de um retângulo, altura de um retângulo, e agora queremos o número de retângulos. Isso é no mesmo programa que tínhamos, já? Sim, não tinha. Acabaram a utilizar o mesmo programa. Ou alguma coisa que estava antes? Não, assim não apaguei nada. O que eu tive a fazer foi só copiar esta parte. Tive só a copiar esta parte, coloquei aqui a chaveta. Portanto, eu vim aqui, copiei esta parte aqui para cima, colei aqui, coloquei a chaveta e agora alterei aqui o nome. O nome e adicionei o parâmetro. Criei outro método. É isso. Sim, criar um novo método. Logo a seguir ao run. Sim. Mas para criar este método, eu fui copiar isto um bocado ao método lá de baixo. Que eu queria os quadrados. Ora bem, a lógica aqui vai ser a mesma, que é: vamos criar um array para ter todos os objetos. Ora bem, qual é a dimensão do array? Sim. O que nós temos. Eu agora recebo aqui o número de retângulos que quero. A dimensão vai ser esta. Portanto, em vez de 5, a dimensão é esta. Portanto, primeira coisa, criar um bloco de memória para guardar todos os objetos do tipo Grect. Ora, em vez de chamar-se squares, vou alterar isto para rects. Portanto, isto vai ser um array de retângulos. Ora bem, no fim de tudo, o método que vai fazer é devolver estes retângulos todos. Portanto, aqui no fim temos de ter um return rects. Portanto, no fim, a gente devolve o array com os retângulos todos. Portanto, o início do método é este. O início do método é criar o array para os n retângulos. E no fim devolve o array com esses n retângulos. Ora bem, como é que eu agora crio n retângulos? Colocamos um ciclo, cria um. Entrar um ciclo aqui a criar os elementos todos. Porque isto podem ser 5 retângulos, como pode ser 50.000 retângulos. Portanto, não posso estar aqui a colocar o código 1, tem que ter aqui um ciclo.
Então vamos colocar aqui um ciclo. For int count vai iniciar a 0, enquanto o contador é menor que n-rect. Enquanto o contador é menor que o número de retângulos. O ciclo vai abrir aqui e vai fechar aqui. Portanto, ainda há aqui erros, é por isso que ele... Agora, o array chama-se rect e não squares. Portanto, isto neste momento está a criar n retângulos. Só que está a colocar todos os retângulos na posição 0. Sim. Em vez do 0 temos que colocar o count, que é o ciclo. A variável do ciclo, que vai ter 0, 1, 2, 3. Portanto, o count, que é o que vai ter os números todos, portanto, inicialmente é 0. Depois, quando incrementar, passa para 1, passa para 2, passa para 3, até. Portanto, vamos utilizar a variável do ciclo aqui para o índice. Para o índice do array. Portanto, tenho que colocar aqui o count e o count aqui. Ok, e o método está feito. Portanto, o que o método faz? Inicialmente, criar um bloco de memória para guardar n-rects, portanto, o número de retângulos que vai ser dado por parâmetro. Um ciclo para repetir n vezes o código aqui dentro. E no fim, devolve-se todo o array. Devolve-se este array. O ciclo o que é que faz? Cria um retângulo, coloca na posição onde está o contador. Inicialmente é 0, depois pode ser 1, depois ser 2, ser 3, ser 4. Portanto, o count está sempre a incrementar. E depois vamos adicionar à janela o retângulo que está na posição aqui do ciclo. Portanto, quando o count é 0, fica rect de 0, vai ter o primeiro retângulo. Depois adicionamos o retângulo que está na posição 0. Temos a mudar o x, não é? Temos é que alterar o x. O x, sim, ainda falta alterar o x. Agora a questão é, portanto, a largura será a mesma, a largura de cada retângulo é sempre a mesma, a altura de cada retângulo vai ser sempre a mesma, o y será sempre o mesmo, e que muda é o x. É x mais a largura. X mais... Só que assim isto é uma constante. Então mais 20 vezes... Vezes o count. Falta vezes o count. Que é para estar sempre a aumentar. Senão isto era fixo. Então o x era aqui, x mais a largura passava aqui, isto era uma constante, mas isto tem que estar sempre a aumentar. Portanto, e o método que é isto? Isso faz o quê? Isso faz com que cria um retângulo inicialmente na posição x, que isto é 0, x, y, largura e altura. Portanto, aqui na posição x, y, cria aqui um retângulo. Depois o próximo retângulo a gente já tem que avançar à frente. Então o que é x mais, para seguir o conto é 1, x mais a largura. Sim. Depois quando for 2 é x mais a largura vezes 2. Que é para a posição x está sempre a aumentar. Ora bem, isto está feito e agora então vamos criar um novo método de efeitos que vai fazer o seguinte. Vai escolher duas cores aleatórias
a primeira cor vai colocar nas posições pares, a segunda cor coloca nas posições ímpares. Portanto, vamos copiar aqui o cabeçalho disto. Vamos copiar este cabeçalho, só até aqui. Até aqui pode ser até aqui. Vamos para até aqui. Ctrl C e vou colar isto aqui antes. Ctrl V. Portanto, agora vamos colocar aqui a chaveta a fechar. Chaveta a fechar o ciclo, chaveta a fechar o método. Agora este método vai se chamar efeitos 2, 02. Isso está onde? Para cima? Para cima está o método que cria o conjunto de retângulos. E agora a seguir em baixo estava o método effect 1. E agora vamos copiar aqui este bocadinho do effect 1 e vamos alterar para effect 2. Portanto, isto vai receber um array de... Eu vou alterar este nome, de rect. E o random generator rand é força para dar, não se pode Não, vai deixar isto. Não, já como está. Portanto, já quero isto, assim. Portanto, eu vou alterar aqui a variável para rect. Portanto, isto vai ter um conjunto de retângulos. Pode ter retângulos, pode ter quadrados. Portanto, aqui quero um nome mais genérico. Portanto, retângulos. Eu quero aqui o random generator, porque agora eu quero duas cores aleatórias. Então, eu vou já criar aqui as cores aleatórias. Uma variável C1. E agora vou fazer orand.nextColor. Portanto, eu vou ter a primeira cor aleatória. Color C2 é uma coisa, não é? Color C2 é igual. E fazemos 4? Não, só quero duas cores. Porque assim, agora, este array tem N posições. Portanto, para qual é o N eu não sei. Agora eu sei quantos elementos tem o array. Portanto, isto será C2. Portanto, temos aqui duas cores. Agora eu quero percorrer todo o array. Portanto, agora vou fazer um ciclo que o contador vai desde 0, enquanto o contador é menor que... E agora aqui? Qual é que será o número que colocas aqui? Portanto, será o número de retângulos. O número de retângulos estão aqui. Só que essa variável não tem, essa variável. Mas temos o array. Mas temos o array e podemos perguntar ao array qual é o comprimento do array. Que é isso que vou fazer aqui. Portanto, rect. Portanto, isto é o array. Ponto length. Portanto, isto é a única coisa que podemos fazer com arrays. Que é perguntar ao array qual é o comprimento dele. Não podemos fazer mais nada. Então, é assim. E isto não é uma função, não é nada. Portanto, isto funciona quase como uma variável. Ok, até aqui está. Quanto mais. Portanto, neste momento, isto está a percorrer todo o array. Agora, eu quero, se a posição for par, eu quero colocar a cor C1. Como é que isso faz? É o if. Então, o if verificar se o x mais o if é para um. Verificar se o count é para ou não. If count resto da divisão por 2, se isto for igual a 0, portanto, eu quando obtenho o resto da divisão por 2, ou dá 0 ou dá 1. Portanto, quando eu divido um número por 2, o resto dá 0 ou dá 1. A porcentagem É o resto da divisão. Resto da divisão. Portanto, eu tenho um número 7 a dividir por 2. Isto dá quociente, o resto é 1. Portanto, como o 7 é um número ímpar, o resto da divisão, que é isto, é 1. Portanto, isto ou dá 0 ou dá 1. Se for 0, é número par. Portanto, nos números pares eu vou colocar a cor C1. Portanto, se isto for número par,
Eu vou alterar estas variáveis para rect. Portanto, o elemento que está na posição count vai ter a cor C1. E agora vou colocar aqui uma pausa de 200. Mas a pausa de 200 pode ficar para mais tarde. Else, caso contrário, é ímpar. Fazem a mesma coisa, mas com C2. Ora bem, temos aqui esta linha que está repetida. Esta linha está repetida aqui, está repetida aqui. Portanto, podemos tirar fora do if. Portanto, podemos pegar na linha, Ctrl X e colocar... Este é o pause, portanto. O pause é... Ali em cima. Sim. Se aqui já não há pause. Siga qual era a dúvida? Portanto, ao colocar o field da true, coloca-se antes do if. Pode-se apagar daqui. Portanto, e neste momento o método está assim, que é criar duas cores aleatórias, percorrer todos os retângulos, coloca-se o field da true, se o número for par, portanto se o índice for par, coloca-se a cor C1, se for ímpar, coloca-se a cor C2. Faz uma pausa e depois é que se preenche o próximo retângulo. Vamos agora chamar isto. Sim, portanto agora vamos alterar valores e tudo, senão isto ficava com uns quadrados enormes. Para observar, pode-se ter outra vez. Agora o que falta é ir ao metro run e chamar os dois métodos para criar os retângulos todos e depois aplicar o efeito. E depois podemos criar novos métodos de efeitos. Para casa, vai ficar, como trabalho de casa, criar um método de efeitos que vai aplicar as cores do arco-íris. Para trabalho de casa, criar um novo método de efeitos que vai aplicar as cores do arco-íris. Portanto, isso vai ter N retângulos e vamos colocar cada retângulo com uma cor de forma a fazer o arco-íris. Portanto, para isso tem que utilizar aquela classe HSV. Bem, até aqui está. Vamos avançar. Ora bem, metro run. Eu vou criar aquilo aqui. Dar aqui um espaço que é para aparecer logo no início. E aqui vou colocar um wait for click. Super ponto wait for click. Pode dar o exemplo de termos aí um clique para continuar? Sim. E fazer também aí o print aliado. Eu não me estou a lembrar como é que isso faz. Ora bem, clique para continuar. Eu vou colocar aqui um wait for click no início, antes disto iniciar. Vou colocar aqui um wait for click. E vou alterar aqui esta label. Vou alterar aqui esta label para dizer clique para iniciar. Portanto é só pegar aqui nesta label. Ponto set label. Portanto alterar o texto. Alterar o texto. Sim, está lá. Set label. E agora dou a frase que quero que apareça.
Click to start. Portanto, ele vai alterar o label, click to start, fica à espera do clique e depois a gente podia alterar qualquer coisa. E continuar a alterar. Depois. Portanto, assim, eu posso colocar depois aqui uma alteração. Click to start. Next. Drawing. Como é que se faz aquela de eu quero voltar ao princípio sim e não? Isso para já podem fazer com o ciclo fora. Depois, se for sim, o ciclo for repete. Se for não, podem fazer um break. Break sai fora do ciclo. É só colocar a instrução break que ele sai fora do ciclo. Ou então podem usar outro ciclo, mas eu, como até agora ainda só falei no fora, até a ideia era utilizar em fora. Ora bem, o wait for click, agora o que é que precisamos? Precisamos de chamar este método com estas variáveis todas. Portanto, estas variáveis vão ser só para o método de baixo. Eu vou tirá-las daqui, eu vou fazer um copy. Portanto, isto é para o método de baixo, eu vou colocá-las aqui. Portanto, estas variáveis é só para o método de baixo. Ora bem, isto pode ser o mesmo, deve estar a repetir tudo. Portanto, isto são os dados do método de baixo. Portanto, para o método de baixo, a largura e a altura é igual a 200. Para o método de cima, a posição pode ser 100, 100. A largura, eu vou colocar 20 na largura, a altura 100. E agora ainda falta aqui uma variável, que é o número de retângulos. Bem, número de retângulos, eu vou criar 30 retângulos. Não, porque o tempo está... Sim, ainda temos tempo. Sim, estava a ver que o tempo estava a acabar, mas não, ainda temos. Deixa mais um bocadinho só. Descer. Um bocadinho mais abaixo. Ali no seu. Aqui no Effect Ser 2. E como é que nós mudamos clique no Start Next Drawing e depois quando começa a desenhar, tira essa frase sai? A seguir a dar o clique, a gente tira a frase. É só alterar para uma frase. Se eu passo assim, e já vou entrar. Portanto, aqui se eu quisesse, agora aqui a seguir ao clique, alterava a frase para... Portanto, a seguir ao clique eu posso logo alterar a frase. Portanto, a dizer que ele está a desenhar. Mas ainda será melhor baixarmos o Y. Se ele vai desenhar O Y, não, pode ser ainda nessa posição. vai desenhar em cima do quadrado. Sim, mas como temos aqui o wait for clique, a gente vê tudo primeiro e depois... Com retângulos, professor, aí está a desenhar primeiro os quadrados. Não, os quadrados está aqui. Portanto, eu coloquei os quadrados cá para baixo. Eu vou colocar primeiro.
Vou colocar primeiro aqui o código para desenhar Os retângulos. os retângulos. Portanto, primeiro, a primeira coisa é chamar o método. Está bem, criar aqui uma variável para receber os retângulos todos. E agora tenho que enviar isto tudo. E além disto, tenho que enviar também o número de retângulos. Portanto, estou a criar os retângulos todos. Chamar o método para criar os retângulos todos. Agora é só aplicar efeitos. Para aplicar efeitos é chamar o outro método effect 02 e envia-se o array com todos os retângulos. Não, que não são muito grandes. Não desenho isto também. Só para estar com 20 euros. Portanto, a largura é 20, a altura é 100. Ah, Portanto, se compilar, isto deve estar a compilar sem problemas. Se executar, vamos ver isto a executar. A seguir já mostro o código. Ora bem, executar isto. depois vai desenhar o quadrado. Sim. Ok, ele mostra aqui o texto, clique to start, dá-nos um clique, alterou o texto e agora está a aplicar o efeito. Já está. E agora um clique para o próximo desenho, então ele primeiro vai criar o próximo desenho e animar o próximo desenho.